Oração e fé. O primeiro texto que eu vou estar ministrando para vocês hoje está em Tiago capítulo 5. Tiago, e aí Pedro, capítulo 5, Tiago, versículo 17, amém? Então hoje eu vou estar trazendo uma palavra para vocês sobre oração e fé. O primeiro texto que eu vou falar com vocês hoje está em Tiago capítulo 5, versículo 17, que fala assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então aqui você está vendo que Elias orou, e de repente parou de chover. Então a gente vê na vida de Elias duas coisas muito claras. Ele era alguém de oração e era alguém de fé. Porque quando você tem fé, você ora e você age. E Elias, ele deu uma palavra para o rei que não ia chover mais, e parou de chover. Depois de 3 anos sem chover, ele orou de novo e voltou a chover. Por que eu quero falar hoje sobre oração e fé? Precisam orar juntos. Porque tem muitas pessoas que oram, mas não têm fé. E tem outras pessoas que dizem que têm fé, mas não oram. Então, a oração e fé, elas precisam caminhar juntas. Diga assim: oração e fé precisam caminhar juntas. Quantos de vocês já ouviram alguém dizendo: mas eu oro o dia todo, eu oro todo o tempo, em todo o tempo eu estou orando, pastor, minha vida é orar, e parece que nada dá certo, e cada dia está pior e está mais difícil, né? E é tanta luta, e é tanto problema, e eu oro, então está faltando alguma coisa. Está faltando fé. Porque a oração, ela tem que caminhar junto com fé. Lembre-se que, olha, não está dizendo que isso vai ser fácil. Porque quando Elias orou para não chover, adivinha o quê? Adivinha não gosto de falar essa palavra não, porque no meio evangélico você vai ser logo julgado, né? Que adivinhação é coisa do capeta, né? Então, não vamos dizer adivinho, pense, né? Ele orou, então automaticamente o que acontece? Ele orou e ele também entrou na peia, sem água, porque quando não choveu, Deus teve que falar com ele. No momento de dificuldade na vida de Elias, Deus teve que falar com ele. Falou com ele: vai para Querite, e lá você vai beber água do rio. E ele foi, e os corvos o alimentavam. Ou seja, ele vivia o sobrenatural de Deus. Quando acabou aquela água, Deus deu outra palavra. Então sempre você precisa de uma palavra de Deus. Agora, como é que Deus fala com você? Deus falou comigo num sonho. Deus fala com você num sonho, mas o capeta também. Tem muito sonho que não tem nada a ver de Deus. É o capeta purinho tentando lhe atazanar em sonho. Imagina, como o sonho é bom, é de Deus. Então normalmente Deus fala com você em sonho quando você está se consagrando, quando você está orando, quando você está com a sua vida no altar. Porque nem todo sonho é de Deus. Como é que Deus vai estar falando com você? A não ser que seja um sonho de advertência para você buscar. Mas normalmente a revelação de Deus, a palavra de Deus, vem para você quando você está buscando a Deus. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem que ter uma totalidade. Deus tem que ser o primeiro. E aí Deus vai falar com você em sonhos, sim. Deus vai falar. Ele é uma das maneiras de Deus falar. Mas depois que veio, ele liberou a palavra que não ia chover, ele também passou por lutas e dificuldades. Lutas e dificuldades, elas não querem dizer que porque você teve fé, se você tem fé, você não passa por dificuldades. Isso é mentira, né? Tanto é que Daniel teve muita fé, continuou orando, mas ele foi para onde? Ele foi parar lá na cova dos leões. Apenas os leões não comeram. A dificuldade não vai lhe comer. Lembra lá Isaías? Diz o seguinte: quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quer dizer que as dificuldades não vão te consumir, mas elas vão estar presentes na sua vida. Mas isso para quê? Para que você testemunhe de como Deus te livrou dessas dificuldades. Ele disse: se Deus não me tirar, né, igual o Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus pode nos salvar, certo? Mas se ele não salvar, nós não vamos adorar outros deuses. Ele foi bater onde? Na fornalha, por causa da fé que eles tinham. Eles tinham fé que eles não deveriam adorar outros deuses, porque a fé sem obra está morta. Então ele tinha que dizer: eu tenho fé, porque pela fé que eu tenho, eu não vou negar o meu Deus, eu não vou adorar outro Deus. Joga ele na fornalha, está me confrontando, levantou a fornalha, o fogo 7 vezes mais, e o que acontece?
eles nem sequer um fio do cabelo deles queimou, mas eles estavam aonde? Na fornalha. Então você está passando por uma situação difícil, mas você tem fé, essa situação difícil não vai te queimar. Essa situação difícil, você não precisa se apavorar, Deus é com você. Lembre dos discípulos, Jesus estava no barco e tinha uma grande tempestade, mas quem estava no barco? Jesus. E eles não precisavam se apavorar. Então, às vezes, o que acontece? Quando a situação está muito difícil, você fica o quê? Meio apavorado. Você fica meio desesperado. Mas se você orar e buscar a Deus, Deus te lembra quem você é e como que Ele te chamou, quando Ele te chamou. E aí você volta para aquele nível de fé. E tudo é possível ao que crê, mas tudo se torna impossível para quem não crê. Então você tem que vir para a igreja para quê? Para ouvir a palavra de Deus e a fé ser gerada no seu coração. Sabe por quê? Porque o prazer que o mundo dá é passageiro, a alegria que o mundo dá é passageira, e depois vem o que? Vem luta, e vem problema, e vem luta, e vem problema, e vem luta, e vem problema. Por quê? Porque a alegria verdadeira só quem traz é Jesus. E você tem que ter uma comunhão com Deus, como? Através da oração e da fé. Diga assim, da oração e da fé. Então Tiago 5,17 fala assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente. Diga aí, fervorosamente. O segredo da oração é que ele acreditava, então ele orava fervorosamente, ele acreditava. Jesus ainda dá uma dica para a gente na hora de orar: fecha a porta do teu quarto e ora. Para quê? Para que você consiga orar fervorosamente, para que você consiga derramar o seu coração diante de Deus. Isso é muito importante para ter resultado. Deixa eu contar para vocês, esse é o segredo da vitória, para todos nós. Todos nós temos que entender essa palavra de hoje, que pode mudar a sua vida, pode mudar a minha vida. Se eu praticar esses princípios sem quebrar nenhuma dessas regras aqui da oração e da fé, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Vai acontecer o sobrenatural de Deus na sua vida. Diga assim, vai acontecer o sobrenatural de Deus na minha vida. Vai acontecer. Não quer dizer que a gente vai passar por lutas nem dificuldades, mas quer dizer porque nós estamos alicerçados na palavra, cremos, Deus vai fazer que você entre na terra prometida, que você desfrute do melhor, mas se você perseverar. Então Tiago 2,17 fala assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então a fé ela tem que trabalhar junto com a obra. Eu falei sobre oração e sobre fé. Então quem tem fé ora. Tem que orar, porque tem que buscar a direção de Deus, a palavra de Deus. E oração, o que é oração? Oração é você falar com Deus. Como é que você vai ter fé sem falar com Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem entender o que Deus está falando? Muitas pessoas estão dizendo: Deus está falando comigo, Deus falou comigo. Como que Deus falou com você? Deus fala com a pessoa através da Bíblia. Quando alguém queria orar, poderia ser rei, o rei queria ouvir Deus. O que é que ele falava? Traz o profeta aí. Para quê? Para que ele venha ler a Escritura, para que ele venha trazer uma palavra de Deus. A palavra de Deus é essa aqui, ó. Tem muita gente que está dizendo que está recebendo direção de Deus, mas às vezes não tem nada de Deus. Por quê? Porque não está recebendo na Bíblia, não está sendo uma inspiração do Espírito Santo. Todo mundo que está lá fora, de alguma forma, de qualquer religião, eles dizem que ora, sim ou não? Sim, cada um ora para o seu Deus, da sua maneira. E na Bíblia, hoje você vai ver como você deve orar. Qual é a oração realmente que Deus responde? Porque tem muita oração que eu lembro que eu já falei aqui, às vezes o camarada está indo assaltar um banco e o cara está orando, né? Está orando para que assaltar o banco, para que dê certo o assalto. E se matar e roubar e destruir é vontade do inimigo, né? A Bíblia diz que quem vem para matar, roubar e destruir foi o inimigo. Então se o camarada está orando para assaltar um banco, é claro que Deus não vai ouvir ele nessa oração. Está entendendo? Por quê? Porque é uma oração sem estar de acordo com a vontade de Deus. Não adianta, se a gente não alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, até a nossa oração não vai adiantar. Então às vezes a gente fica perdendo tempo, pedindo coisas que Deus não quer dar, está pedindo coisas, gastando tempo que Deus não quer que você gaste, e por aí vai.
Deus, ele quer ter o primeiro lugar no seu coração. E eu vou mostrar para vocês como é poderoso esse negócio. Como eu comecei falando que Elias era um homem como nós, ou seja, não tem diferença. A diferença é que ele era um homem cheio de fé. Era um homem que falava, declarava. Ele orava e a oração dele tinha fé, e a fé dele tinha obras. Pode mandar avisar lá que vai chover agora. E aí, olha só o que é um homem que tem fé. Como é que foi esse negócio que ele orou para chover? Ele tinha um discípulo que andava com ele e ele disse: vai chover. E ele, por 7 vezes, ele mandou o discípulo ir olhar lá se estava vendo alguma nuvem, porque se vai vir chuva tem que ter nuvem. Pois 7 vezes ele tentou, e o discípulo voltava e dizia que não tem nada, está um solzão, está um calorzão, não tem nuvem nenhuma, o céu está brilhando, branquinho, assim, ensolarado. Na 7ª vez ele voltou dizendo que tinha uma nuvem da mão do tamanho do homem. Sabe o que ele disse? Pode avisar o rei lá que vai chover. Isso é um homem que tem fé. É um homem que visualiza o sobrenatural na vida dele, mesmo quando o que ele está vendo ainda é pequeno para o discípulo, que era uma nuvem da mão de um homem, mas para o profeta que estava orando, ele tinha uma visão celestial. Eles podem avisar ali que vai chover. Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas que têm fé, elas visualizam muito mais do que o que está acontecendo no natural. Eles estão visualizando uma cura no espiritual. Eles estão visualizando uma prosperidade da parte de Deus, uma bonança da parte de Deus, uma mudança da parte de Deus. E eles têm sempre o que é essa esperança de que Deus vai fazer um milagre. Então as pessoas que têm fé, elas falam diferente, elas profetizam de forma diferente. Não quer dizer que quem tem fé não se frustra, não. Que até Elias mesmo, ele se frustrou uma época na vida dele, quando ele deixou uma palavra negativa entrar no coração dele. Até o profeta cai e quebra. O que é isso? Elias, quando ele deixou a palavra da Jezabel entrar no coração dele, o que aconteceu? Ele ficou com medo. Ele queria sumir, desaparecer. Diz a Bíblia que ele entrou numa depressão tão profunda que ele dizia que queria morrer. Aí Deus manda um anjo com uma palavra: come esse pão, né? O pão significa sempre a palavra de Deus. Come isso aqui e volta para onde eu te mandei. Corre mais. Ele correu mais por 40 dias. A palavra de Deus é o pão do céu para que você continue correndo, para que você continue inspirado. Se você não ouvir a palavra de Deus, a fé vai ser minguada, ou nem vai ter fé, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus é a coisa mais importante. Todos os dias eu escuto pelo menos umas 2 horas, 3 horas por dia de palavra de Deus. Todos os dias eu escuto. Todos os dias eu escuto 2, 3 pregações, 4 pregações todos os dias, né? Gosto de pregar, mas gosto de aprender também com outras pessoas. Então eu estou ensinando hoje, que é algo que Deus tocou no meu coração para você. Se Elias orou para o céu parar, quanto mais se você orar para algo que você está precisando acontecer. Precisa fazer? Orar. O método que funciona para você ver as coisas acontecerem é a oração. Então, se eu quero que uma área mude na minha vida, uma área mude em qualquer que seja a área, eu preciso orar mais, entender que não é correr mais atrás, é orar mais. E claro, fé sem obras é morta, porque se Deus abrir uma porta, tu tem que correr e trabalhar naquela porta. Mas vamos lá, vamos aprender mais, porque fé sem obras é morta. Então, quando você tem fé sobre alguma coisa, você faz alguma coisa, você fala, você declara, você corre atrás, você investe naquilo. Olha só como a questão da fé é importante e deixa todo mundo assim admirado. A questão da fé. Eu escolhi um texto, porque tinha vários outros para escolher, mas Mateus 21, né? Jesus tinha passado por uma figueira e queria um fruto para comer. A árvore não deu fruto. Ele passou depois sobre aquela árvore lá e disse, né, amaldiçoou aquela figueira, que ela secou. Aí de repente os discípulos viram aquilo ali. Como é que pode uma árvore secar tão rápido, né? Aí no versículo 21 fala assim: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, diga assim, tiverem fé e não duvidarem. Eu não posso dizer que eu tenho fé em algo quando eu duvido, porque a fé é exatamente o oposto da dúvida. A dúvida é uma incredulidade. Se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Se não deu certo nesse mês, no outro vai dar. Está entendendo? Então isso é muito importante. Eu tenho que manter acesa a chama da fé na minha vida.
tem que estar acesa, a palavra tem que estar acesa. Hoje está difícil, mas amanhã a porta vai se abrir, Deus vai fazer um milagre, alguma coisa vai acontecer. Assim são os crentes de verdade. Eles estão acreditando que vai acontecer, mesmo quando tudo aparenta que não, às vezes. Mas se você vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, quer dizer, uma pequena possibilidade, já creia que aquilo vai dar certo. É assim que acontece. É assim que acontece. Isso é fé. Então olha lá, Mateus 21 fala: Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Ou seja, se você acreditar em algo e não duvidar em seu coração, você pode pedir a Deus. Claro que se for de acordo com a vontade dele, ele vai te dar. Por que eu estou falando de acordo com a vontade dele? Porque tem outro versículo lá em Tiago que fala: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas quando você pede para o bem, quando você diz algo que glorifique o nome de Jesus, Deus vai te abençoar. Aí tem gente que pergunta assim: se eu pedir dinheiro, pastor? Não é? Que muita gente se o dinheiro que você pedir for para glorificar o nome do Senhor, Deus vai te dar dinheiro. Se o dinheiro que você pedir é para ajudar pessoas, se o dinheiro que você pedir você vai estar abençoando vidas, então vai glorificar Deus, então não tem nada de errado. Por quê? Porque a mentalidade religiosa colocou que se você tiver dinheiro, você está errado. E não é o que a Bíblia diz. Você pode pedir o que você quiser em nome de Jesus, crer no seu coração, Deus vai te dar. Agora, quando você tem propósito com o reino de Deus, propósito com as pessoas, propósito. Tem muitas coisas que a gente só pode fazer se a gente tiver o quê? Dinheiro. Como é que eu vou dar uma cesta de alimentos para uma pessoa se não tiver dinheiro? Como é que eu vou lá comprar? O vento não vai comprar. Fé sem obras é morta. Eu querer poder ajudar, querer poder. Então nós temos que orar nesse sentido: Senhor, eu quero isso porque eu gostaria muito de poder ajudar outras pessoas, de poder abençoar minha família, de poder abençoar os irmãos da igreja. E aí você vai pedir um pedido com propósito. Mas se o seu pedido não glorifica a Deus, possivelmente Deus não vai te ajudar a ter aquele pedido, porque não glorifica o nome dele. Agora, se glorifica, pede a ele, pode ser o que quiser que ele vai te dar. Olha assim, por quê? No versículo Mateus 21 fala assim: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Esse monte pode significar muitas coisas. Umas delas são seus problemas, suas dificuldades, as coisas que estão difíceis. Se você orar e não duvidar no seu coração, você pode dizer, diga assim, dizer, falar. Você tem que falar. O problema é que a gente está vendo o problema lá, em vez de falar o que tem que ser falado, a gente reclama, a gente se chateia, a gente perde a cabeça, perde tudo e não fala. Mas a Bíblia diz: se vocês acreditarem, não duvidarem, vocês poderão. Você vai dizer ao monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. As coisas só acontecem quando você fala. Presta atenção, você tem que falar: eu vou conseguir, eu sou mais do que vitorioso. Posso ser que eu não consegui hoje ainda, mas eu vou conseguir, né? Se você está vendo a lâmpada aí, né? Quem inventou a lâmpada diz que tentou várias vezes, né? Tentou 999 vezes. Foram tentativas. Ele não considerava aquilo como erro, mas, né, na 1000ª vez ele foi lá e acertou, porque ele não desistiu. Agora imagina você fazer um experimento 900 vezes e não dá certo. Às vezes a gente erra 3 vezes, 4 vezes, já quer desistir, né? A gente errou alguma coisa, a gente se frustra com alguma coisa e já quer desistir. Então não vai acertar. Aí vem a velha frase que eu gosto, né? Um vencedor nunca desiste, e um desistente nunca vence. Não vai vencer o problema. Para onde você for, o problema está lá. Por quê? Porque você não venceu o problema. Onde você estiver, imagina que eu tenho um problema e mudo de país. O problema está comigo, porque eu não venci esse problema. O país não é um problema. O problema às vezes é interno, é algo que a gente tem que vencer, a gente tem que usar fé. Olha só. E aí Jesus fala ainda no versículo 22: e tudo o que pedirem em oração,
se crerem, vocês receberão. Como é que você pede? Em oração. Diga assim, em oração. Agora, vale a pena orar? Claro. Como que eu espero receber algo de Deus se eu não pedir? E como que eu vou pedir a Deus algo se eu nem sequer, às vezes, paro para orar? Como é que Deus vai responder a sua oração? Tem outros versículos na Bíblia que falam que quando a gente for orar, nós devemos orar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E aí Deus vai ouvir do céu e vai responder. Deus quer responder a nossa oração. Eu tenho certeza que Deus quer responder. Agora, será que a gente está segurando no princípio? Olha só, Deus prometeu uma terra prometida, fez um monte de milagres lá, quantos milagres e pragas e tudo, e tinha uma terra prometida para eles entrarem. A maioria não entrou na terra prometida. Não entraram, mas a terra existia? Sim. Josué e Caleb entrou. Por quê? Eles não desistiram. A palavra que saiu da boca dele foi que eles conseguiriam entrar. Então você tem que liberar uma palavra. Eu consigo entrar, eu consigo vencer isso. Por mais difícil que seja, eu vou vencer, eu vou conseguir. E isso é importante, você andar com pessoas que te digam isso. Agora você imagina você andar com pessoas dizendo para você que você não presta, que você não é nada, que você não vale nada, que você não vai conseguir nunca. Você está enrolado. Você tem que escolher quem você vai escutar e quem você vai andar mesmo. Porque tem gente que, além de não entrar lá, atrapalha você de entrar na bênção de Deus. Tem que tomar cuidado com quem você escuta, porque quando você crê, tudo é possível. Mas a fé vem pelo ouvir. Diga assim, a fé vem pelo ouvir. Agora, se você escuta todo dia um monte de notícia ruim na televisão, as pessoas falando, que fé é essa que a gente tem se a fé vem pelo ouvir? E a gente passa o dia inteiro ouvindo palavra negativa às vezes, né? Coisa negativa, coisa que não presta, né? Até se eu for fazer alguma coisa fora e estiver passando uma música que não tem nada a ver, eu estou lá com o meu fone de ouvido, ouvindo uma adoração. Eu não vou lá perder meu tempo ouvindo uma música que vai entranhar na cabeça e vai roubar a minha adoração, vai roubar minha comunhão com Deus, que é quem responde. Hoje você precisa que Deus responda ou não? Quem é que não precisa que Deus lhe responda? Todos nós precisamos que Deus nos responda. Então a palavra de hoje é exatamente essa, é te conectando com a oração e com a fé. E aí cada pessoa vai ver o que precisa fazer para orar mais, para ouvir mais a Deus. Às vezes você para tudo, você para fazer uma coisa bem feita lá fora, um trabalho lá fora, um estudo lá fora, mas não para ouvir Deus. Tem que se consagrar, porque Deus dá a chance para muitas pessoas de crescerem. Mas tem que honrar a Deus em primeiro lugar. A gente tem que dar o nosso melhor para Deus. O nosso melhor tem que ser dado para Deus. Em todas as áreas a gente tem que dar o nosso melhor para Deus. Todas as áreas tem que ser disciplinado. Conseguir. Quando o apóstolo Paulo fala que a fé, a vida com Deus é como uma maratona que você vai correr, mas não só para correr, não, você tem que correr como quem vai ganhar o prêmio. Não é uma qualquer corrida, mas eu estou correndo também, eu estou indo. Não é assim não. Você tem que ir para correr para como se você fosse o melhor naquela corrida. Você tem que ir buscar aquilo ali como se fosse o melhor. Se você olhar para uma pessoa, ele parou para descansar, ele sentou, ele não fez nada, e você começa a olhar para isso, você nem está correndo, está olhando para as pessoas e deixou de olhar para o alvo. E aí você fica frio na fé, fica morno na fé. Aí não vê como é que Deus age. Se fé e obras tem que andar juntos. Se fé e obras diz que eu tenho que olhar para o alvo, eu tenho que me concentrar em Cristo e continuar e levar o máximo de pessoas comigo para o céu. Você também tem que fazer isso, né? Isso aqui é uma palavra para todos nós. Então, quando eu venho para cá e a Bíblia diz assim: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aquilo que você pedir a Deus, quando você está em intimidade com Deus, quando você está orando, quando você está buscando a Deus, quando você está indo para a igreja, você acredita que Deus vai te dar. Por quê? Porque você está numa comunhão com Deus. E aquilo ali te dá uma certeza, não que você merece, não é uma questão de merecimento, mas é uma questão que Satanás está longe dos seus ouvidos. Quando a gente não está em muita comunhão com Deus, Satanás só faz acusar, só faz mostrar os erros, só faz mostrar o que a gente não está fazendo e começa a acusar você. E aí você não tem aquela confiança que você vai receber. Aí vem o quê? A dúvida. E a Bíblia diz que se você duvidar no seu coração, você não recebe. Jesus também disse: se você pedir e não duvidar,
acreditar que já recebeu, você vai receber. Mas a dúvida vem de quem? Do diabo. O diabo. Então, quanto mais você estiver na presença de Deus, menos Satanás vai ter acesso aos seus ouvidos. Olha só, Mateus 7,7 fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: faça a sua parte. Faça a sua parte. Por quê? Porque tem muita gente que diz que está esperando em Deus e não está fazendo nada. Não está orando, não está pedindo, não está buscando, também não está recebendo. A Bíblia diz claramente: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Esse é o segredo de resposta de Deus. Esse é o segredo que a sua vida mude. Todos os homens que tiveram a vida transformada eram homens de oração, eram homens que estão colocando os princípios de Deus em prática. É uma questão de tempo e você vai ver cada um deles se cumprindo. Cada um deles se cumprindo na sua vida, se você perseverar. João 14,13 fala assim, fala assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então olha só, o que Deus quer? Que você peça no nome de Jesus. Toda vez que você for pedir alguma coisa, peça no nome de Jesus, e Deus vai te dar. Agora é isso que eu estou falando, você tem que estar com intimidade, senão você vai estar pedindo, buscando coisa, mas você não tem nem coragem de pedir no nome de Jesus. Por quê? Porque às vezes você já sabe que aquilo não vai glorificar Deus e Deus não vai te dar. Agora, aquilo que você pode pedir em nome de Jesus, você pode pedir, porque nada vai acusar teu coração, que é para a glória de Deus. Aquilo que você pede que é para a glória de Deus, você é abençoado e pessoas são abençoadas, tá certo? Então, quando você for pedir, sempre aprenda esse princípio. Tudo que vocês pedirem em meu nome, João 14,14, eu farei. Deus quer fazer. Quem faz é Deus. Aprenda isso. Quem faz o milagre é Deus. Quem abre a porta é Deus.